gente! Bom dia! Aqui é o professor Marco do canal História com o professor Marco Antônio e eu quero desde já pedir a você para se inscrever nessa plataforma, nesse canal e deixar o seu gostei na videoaula, seu like, certo, gente? Então, agora, sobretudo, é importante que você compartilhe com essa rapaziada aí que vai prestar Enem, ESA, Cefet, esse conteúdo, beleza? Pessoal, hoje nós vamos estudar uma civilização riquíssima, além de riquíssima, antiga, e que até hoje traz inúmeras contribuições para o mundo, inclusive o mundo ocidental. Você já deve saber que estamos falando dos hebreus. Isso aí, gente. Quem nunca ouviu falar do rei Davi, do rei Salomão, de Saul, né? O rei Saul. Então, vamos lá. Bom, gente, a história dos hebreus, ela vai ser pontuada por migrações, que mais? Confrontos, cativeiros, dispersões, o que a gente comumente vai chamar de diásporas. Eles não vão formar um império, mas vão viver espalhados pelo mundo, preservando tradições e culturas por muito tempo, por milênios, gente. Vão transmitir heranças a algumas civilizações como a cristã, a islâmica. Lembram aí do monoteísmo? Pois bem, eram semitas. Semita é um grupo étnico-linguístico, olha que bonito, de onde originou os hebreus e os árabes também, tá? Bom, de início, eles estavam distribuídos ali entre a Síria Oriental, a Mesopotâmia, guerreavam no intuito de obterem escravos, mulheres. Os hebreus faziam parte desse grupo dos semitas, tranquilo? Bom, a palavra semita também ela quer dizer povo do outro lado, etimologicamente povo do outro lado. A tradição judaico-cristã aponta como origem um dos filhos de Noé. Noé foi personagem do Antigo Testamento. Alguns historiadores, no entanto, vão considerar como incerta a história semítica. Tranquilo? Que mais? Arqueólogos, eles vão usar como fontes históricas alguns registros de escritos religiosos, dentre os quais a gente pode aí considerar o Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia. A Bíblia ela tem narrativas históricas, mensagens éticas, religiosas. Muitas passagens ainda não dispõem de confirmações científicas. A historicidade ainda é bastante questionada. Muita coisa não, muita coisa já obteve esse tipo de constatação histórica. Agora, outras não. Talvez por conta da relação com o sagrado e com o sobrenatural que a Bíblia tem, certo? Esses registros têm. Mas os textos vão continuar servindo como materiais de pesquisas e eles são ricos em fontes de informação, costumes, crenças, culturas desse povo aí do Oriente, né? Politicamente, os hebreus, em sua história, eles vão se dividir em 3 momentos. Era patriarcal, era dos juízes e era dos reis. Vamos lá anotar cada uma das eras? A era patriarcal vai começar com Abraão, ali com seus 86 anos. Ele fazia parte dos caldeus, habitante de Ur, ali no sul da Mesopotâmia. Estudamos Mesopotâmia há pouco tempo. Isso ali por volta do século 20 a.C. Os caldeus, sobretudo, eles eram criadores de gados. O Abraão vai sair de Ur dos caldeus, dessa cidade, vai para Canaã. O texto vai chamar Canaã de terra que dá leite e mel. Tem historiadores que vão trabalhar com a ideia de pecuária, que mais? A criação de abelha, apicultura, né? E Canaã ficava no noroeste da Mesopotâmia. Estão se localizando aí? Estão colocando aí? Então, anotem.
Abraão é considerado o primeiro patriarca. Seus filhos, Isaque e Israel, que depois vai ser chamado de Jacó, vão viver ali até a terceira geração. E o Israel vai ter 12 descendentes, de onde irão surgir as 12 tribos de Israel. Olha que interessante. Esses descendentes, eles vão constituir famílias patriarcais, serão seminômades, praticarão agricultura e pecuária, só que bem iniciantes, tá? Bem elementares. Vai haver uma grande seca, com escassez de alimentos. O Israel, neto de Abraão, vai para o Egito e ali vai ficar por 400 anos com os seus descendentes. Grande parte desse período, eles estarão sob domínio dos faraós. No início, a relação com os monarcas vai ser até pacífica. Vão viver próximos ao delta do Nilo, que mais? Com pastagem, agricultura, proteção. Agora, depois o bicho pega, gente. Depois a escravização é intensificada. No século XIII, o Moisés, um líder religioso, político, militar, vai tirar os hebreus do Egito e vai levá-los a Canaã, que vai ser chamada posteriormente de Palestina. A gente conhece isso aí como o êxodo hebraico, a saída deles dali do Egito, né? Dos hebreus do Egito. Tem até filme, desenho sobre isso aí. A tradição vai dizer que Moisés, durante a passagem ali pelo Sinai, o deserto, né, vai receber um compêndio, um conjunto de leis escritos em tábuas, onde estavam os 10 mandamentos. Ali vai haver uma aliança entre ele, Moisés, e a divindade dos hebreus, o Iavé ou o Javé. Os cristãos, eles vão adotar esses 10 mandamentos lá na frente, certo? E vai se constituir em baliza de valor e moral de algumas sociedades, a grande maioria das sociedades, né, do Ocidente, dos ocidentais. Moisés e seu sucessor Josué irão conquistar a cidade de Jericó e as tribos irão se tornar politicamente independentes. Não completamente coesas, pessoal, mas preste atenção, vão manter a identidade religiosa, a linguística, os costumes. Bom, vamos para o governo dos juízes, a era dos juízes. Eles eram chefes temporários, tiveram ali alguns ícones desse período, que foi o Gideão, o Sansão, o Jefité, Samuel. Eles vão reconquistar Canaã, vai haver guerras entre os hebreus e povos ocupantes ali, como cananeus, filisteus. Eles vão ser governados pelos juízes por 2 séculos mais ou menos. Os governantes, eles eram enérgicos no cumprimento das leis, né? Mas eles não tinham uma estrutura administrativa regular. Os hebreus, eles vão precisar se adaptarem a diferentes regiões geográficas por conta dessas migrações aí. Vão viver do comércio. O comércio vai evitar choque entre eles e os proprietários de terras das regiões. O que mais? Vão viver um considerável desenvolvimento econômico, um tipo de conquista de propriedade privada, e isso vai desestruturar a organização comunitária, gerando o quê? Lamentavelmente, desigualdades sociais. Bom, nós temos a Era dos Reis. Agora, né? Havia uma ameaça dos hebreus deles caírem sob o jugo filisteu. Sob os reis, adotando aí a monarquia, eles vão estabelecer uma centralização de poder. Olha a centralização aí. Eles deveriam, então, estarem prontos para lutarem contra os filisteus e os amonitas. O primeiro rei vai ser o Saul, da tribo de Benjamim. Mas ele vai ser vencido nas batalhas e, por final, vai se suicidar. Vai se jogar em cima da espada do escudeiro dele. O segundo rei foi o Davi, entre 1010 a 970, por aí. Foi a fase mais brilhante dos judeus. Davi reverte o quadro militar e vence os inimigos.
Davi vai liderar a vitória definitiva contra os filisteus. Vai criar um exército permanente, vai estabelecer uma organização burocrática, vai reconquistar o território e estabelecer Jerusalém, olha que legal, como capital política e religiosa dos hebreus. Vai expandir fronteiras, conquistar o leste do Rio Jordão, parte da Síria. Bom, no século X, Salomão, filho e sucessor de Davi, vai consolidar a monarquia. O seu reinado vai durar, se não me falha a memória, de 970 a 930 a.C. Vai ser o apogeu, vai viver o apogeu, uma das grandes monarquias orientais. Vai empregar grandes recursos para obras em Jerusalém, ruas, palácios, templos dedicados a esse único Deus, vai ampliar comércio, fazer aliança com fenícios, que eram os comerciantes marítimos, vai controlar rotas terrestres, vai se casar com 70 princesas e 300 concubinas. Só que tudo isso com base em quê? Em cobrança de pesados tributos. E vai morrer. Após a morte, vai haver revoltas e a divisão dos hebreus. O herdeiro dele, o filho Roboão, não vai conseguir manter a unidade do reino. Vai piorar a cobrança dos impostos, certo? O povo vai reclamar mais ainda. O reino de Israel, que é o norte, vai ter como capital Samaria, que terá 10 tribos lideradas por Jeroboão. O reino do norte vai ser conquistado pelos assírios em 722, 722 a.C. O reino de Judá, o sul, vai ficar com capital em Jerusalém, governado por Roboão e mais 2 tribos aí. Vão ser conquistados em 587 pelos neobabilônicos. A essa divisão, ocorrida em 926 a.C., a gente vai dar o nome de cisma hebraico. Anotaram aí? Pois é, anotem tudo, gente. Haverá divergências entre os hebreus, intrigas palacianas, rebeliões militares, assassinatos, norte e sul. Os neobabilônicos vão destruir o templo de Jerusalém, aprisionar os hebreus, levá-los para o tão famoso cativeiro babilônico, que vai durar até 539 a.C. Bom, já falei que lá no século VIII, o Sargão II da Assíria vai conquistar Israel, que é o norte, a parte norte dessa divisão, certo? Desse cisma. Os persas, com Ciro II, conquistam os babilônicos e, por tabela, os hebreus. Ciro vai permitir o retorno dos hebreus para sua terra, mas como província do Império Persa. Ou seja, o templo de Jerusalém vai ser reconstruído, certo? Os hebreus vão ficar livres? Vão ficar livres, mas sem autonomia política, tá? Depois vão se tornar província dos greco-macedônicos, lembra do Alexandre? Pois é, dos romanos, com pesados tributos, violentas opressões, ali por volta de 70 depois de Cristo, gente, depois de Cristo, os hebreus vão resistir à dominação romana do imperador Tito, anotem aí. Roma vai sufocar a rebelião e destruir o segundo templo. Os hebreus vão se dispersar pelo mundo e a gente vai chamar isso de diáspora hebraica. Olha só onde chegou. Bom, eles espalhados vão criar pequenas comunidades e vão preservar língua, religião e o objetivo de um dia retornarem à terra. Professor, fala um pouco para a gente sobre a religião dos hebreus. Gente, religião dos hebreus, judaísmo, era uma das bases da cultura hebraica. Os povos da antiguidade, eles eram politeístas, egípcio, mesopotâmico, greco, romano. Os hebreus não, eles eram monoteístas, um único Deus, Javé e Yavé.
Eram messianistas, aguardavam um Messias enviado por Deus para conduzir a humanidade à salvação, que não é Jesus Cristo como os cristãos o veem. Historiadores vão dizer que mais da metade da humanidade convivem com esse legado ético e cultural dos hebreus. Cristãos, islâmicos, certo, queridos? Literatura, temos o Antigo Testamento, temos o Talmud. Antes da unificação, era uma economia agropastoril. Nós tínhamos ali o Rio Jordão no crescente fértil e, por conta dessa fertilidade, plantio de cereais, videiras, figueiras, oliveiras. Agora, deixa eu voltar um pouquinho aqui. É importante falar isso para vocês. Com o Saul, o rei Saul, primeiro rei, lembram? Pois é, eu vou começar a ter a terra como propriedade privada, concentrada nas mãos da aristocracia, certo? O Estado. Pois é, com Salomão eu tenho uma outra fase aí. São detalhes que eu não posso deixar passar, tá, gente? Com Salomão, eu tenho um grande comércio regional, um grande desenvolvimento econômico. São características aí de cada momento, né? De cada reinado. Bom, sociedade. Toda sociedade tem sua pirâmide. Dos hebreus, a base, camponeses, pastores, escravos, a grande maioria da população, né? Pagavam tributos com impostos, trabalhos, serviços militares. Acima eu tinha os burocratas, os comerciantes e no topo, quem, pessoal? A elite, claro. Os proprietários de terra, sacerdotes, que são os rabinos, né? Administradores, família real, todos, com muitos privilégios, certo? Bom, eles vão desenvolvendo intercâmbios, o isolamento vai diminuindo, vai haver troca econômica, cultural, trocas, né? Mas vai haver também guerras, conquistas, e com essas guerras e conquistas, incorporações de valores e crenças. Tiveram relações com os hititas da Ásia Menor, povo metalúrgico que tinham cavalos, foram os primeiros a utilizarem o ferro. Tiveram contatos com os arameus ou siríacos, de onde vem o aramaico, que é a língua usada para mercadores e diplomatas. Bom, festas. Temos o Pentecostes, temos a Páscoa. Dentro dessa cultura, né, do cultural, temos a santificação do sábado, o Shabá, considerado o sétimo dia, o Sabá, né, sétimo dia da criação. Os princípios estavam no Talmud e no Antigo Testamento. Agora, interessante, eles não vão ter muito progresso na ciência, esses hebreus. Na arquitetura vai se destacar os templos, né? Templo de Salomão. Gente, só em 14 de maio de 1948, eles vão se reunir no Estado autônomo, com intervenção da ONU. Lembram lá? Da Organização das Nações Unidas? Vamos ter uma aula aqui sobre a ONU, que criou o Estado de Israel, ali a divisão do então território da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu, o que não evitou conflitos entre árabes e israelitas, certo? Nesse tempo, a Palestina estava debaixo de uma administração britânica, né? E era ocupada por uma maioria árabe. Por isso, a resolução da ONU, que foi aceita por líderes judeus, acabou sendo recusada pelos governantes dos países árabes. Vizinhos ali da Palestina também foram contra. O primeiro congresso sionista havia sido em 1897, o retorno dos judeus, né? Sionismo, reivindicando o quê? Um Estado judeu na Palestina. Os judeus já viviam lá, até serem expulsos pelos romanos. Aí vem o quê? O nazismo em 39 e a perseguição aos judeus, seguida pelo Holocausto. Vamos estudar isso aqui. Pior a coisa, né?
Os britânicos tentam impedir a migração dos judeus para a Palestina, prendem alguns, até que em 1948, Davi Ben-Gurion vai anunciar a formação de Israel. Bom, nós procuramos dar aí uma pincelada, né, gente? Não esgotar o tema, uma pincelada na história dos hebreus. Claro que tem muito mais. Inclusive, eu sugiro que vocês leiam o livro, uma pataca desse tamanho, do Flávio Josefo, História com os Hebreus. Eu tenho ele na estante. E também leiam as demais bibliografias que eu uso para dar essas aulas aqui, tá? Olha só, Ronaldo Vanfas, que mais? Cláudio Vicentino, Gilberto Cotrim. No caso de História do Brasil, professor Marco Antônio tem trabalhado Luiz Koshiba, Boris Fausto, Lília Schwartz. Queridos, nós vamos ficando por aqui e desejamos um grande abraço para vocês, tá? Um beijo, tudo de bom.